Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer esta nossa reflexão sobre a Eucaristia, o mistério da Eucaristia, nosso 24º encontro. Vamos fazer uma série de reflexão sobre as anáforas eucarísticas. Essas anáforas são forma de expressar a parte solene da Eucaristia em vários ritos antigos. Como as comunidades antigas celebravam a Eucaristia, quais palavras usavam? E vamos refleti-la teologicamente. Vamos lembrar o sacrifício de Cristo Jesus e o sacrifício da Eucaristia são um único e mesmo sacrifício. De modo semelhante, a ação de Cristo na ceia antecipa, eu já falei isso aqui com vocês, os acontecimentos do Tríduo Pascal. A diferença está só na maneira de realizar-se esta entrega salvadora, pois a vítima, que é Cristo, se oferece no altar, como na ceia, de um modo incruento, e na cruz ele ofereceu de um modo cruento. Ao instituir o sacramento da Eucaristia na última ceia, Jesus antecipa e implica o sacrifício da cruz e a vitória da ressurreição. No altar se faz presente, então, a entrega de Jesus para a nossa salvação. Esta é a finalidade, com sua morte e sua ressurreição. A Eucaristia é igualmente o sacrifício da Igreja, corpo místico de Cristo, a qual participa na oferenda de Cristo. Cristo, que é a cabeça da Igreja mesma. Ela se oferece totalmente com Ele e se une à sua intercessão diante do Pai. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, se unem aos de Cristo e à sua total oferenda e adquire assim um novo valor. Isso que nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica. Vamos iniciar a partir de hoje, deste domingo, depois os outros, a ver algumas orações eucarísticas que encontramos na história da Igreja. Nas tradições litúrgicas, você pode encontrar isso num livro do Cesare Giraldo. O livro chama Num Só Corpo. É muito interessante esse livro, muito denso. Você precisa de tempo para poder ruminar tudo isso. Hoje, nós vamos ver a celebração eucarística na anáfora, oração eucarística, anáfora alexandrina, de São Basílio Magno. Essa anáfora significa que faz parte da parte central da celebração da Eucaristia. Se chama alexandrina porque ela foi conservada pelo Patriarcado de Alexandria. Também encontramos esta oração nas igrejas bizantinos eslavas, ligada à tradição russa. Vamos ver uma parte da anáfora eucarística. E vamos aos poucos também trabalhar a questão da teologia que sustenta as palavras desta Eucaristia, dessa celebração da Eucaristia.
Vamos então acompanhar. A oração eucarística começa com um diálogo entre aquele que preside e a Assembleia. Então o que preside diz: "O Senhor esteja com todos vós." A Assembleia responde: "E com teu espírito." Depois o presidente diz: "Tenhamos no alto os corações." E a Assembleia responde: "Nós os temos orientados ao Senhor." O presidente diz: "Demos graças ao Senhor." E a comunidade responde: "É digno e justo." E depois o presidente diz: "É digno e justo. É digno e justo. É verdadeiramente digno e justo." Aí começa as palavras que preparam até chegar o momento da consagração. Era toda ela perpassada por uma teologia, uma fundamentação teológica, que dá razão àquilo que se crê. Porque a Eucaristia se celebra o que se crê. Aquilo que se crê é então celebrado por aquele momento eucarístico. Então é a centralidade da fé. Então o presidente continua: "Tu és o soberano Senhor, Deus da verdade." Dirigido, no caso aqui, ao Pai eterno. As orações eucarísticas, elas são dirigidas ao Pai, para que se realize aquilo que se suplica, que é a presença de Cristo na Eucaristia, e o Espírito Santo que dá validade e garante a presença real de Cristo na Eucaristia. Tu és o soberano Senhor, Deus de verdade. Tu existes antes dos séculos e reina nos séculos. Falando da dimensão eterna de Deus. Deus, ele não é contido pelo tempo, porque o tempo é uma categoria do ser humano, não é a categoria de Deus. O tempo não esgota a realidade divina. O tempo é uma realidade humana. E ele existe antes de todas as coisas. Habitas em lugares excelsos, em eterno, e olhas as criaturas humildes. Aquele que habita numa realidade divina é também aquele que está sempre na sua providência, olhando suas criaturas, aquilo que ele criou. Ele que é eterno, olha suas criaturas na dimensão temporal que ele criou. Tu fizestes o céu e a terra, o mar e quanto neles existe. Aqui tem a dimensão do Pai como Pantocrator, porque Deus é todo-poderoso em ação da criação. É aquele que cria do nada. Aquele que cria do nada é o Todo-Poderoso, é o Pantocrator. Né? E é o Criador de todas as realidades, dos limites da realidade humana e da realidade da vida. Porque a criação está na ordem do tempo, não na ordem da eternidade. Tu, Pai de nosso Senhor e Deus e Salvador Jesus Cristo. Já referido, então, à realidade do Filho, né? Porque o Pai é Pai do nosso Senhor e Deus e Salvador Jesus Cristo. Três realidades que distinguem a pessoa do Cristo. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Salvador. Por meio dele fizestes todas as coisas. O Pai criou todas as coisas por mediação do Filho. Tudo que existe
no universo foi criado por mediação do Filho. O Pai cria as coisas por meio do seu Filho. Nós vemos isto, não só no prólogo de João, quando fala da palavra, tudo foi feito por meio dela e sem ela daquilo que existe nada foi feito, porque o Pai criou as coisas por meio dessa palavra, essa palavra que era a luz, essa palavra que era a vida, essa palavra que se encarnou, se fez homem, autêntico, verdadeiro, no seio da Virgem Maria. Tu te assentas sobre o trono da santa glória do teu reino. O Pai é totalmente transcendente. Ele só é conhecido e pode ser conhecido enquanto aquele que revela o seu mistério ao ser humano, que conhece o Pai, porque o ser humano, ao ser criado à imagem e semelhança do Pai, tem a possibilidade de conhecer a Deus dentro do limite da criatura, mas ao mesmo tempo, esse Pai que está sentado no trono eterno, no reino, é aquele em que os seres humanos são capazes de conhecê-lo, são capazes de poder dar por causa da revelação que Deus dá, capaz de dar um significado à sua existência. Então, tu te assentas sobre o trono da santa glória do teu reino, ele é totalmente transcendente, ele se torna visível na pessoa do Filho, o Filho é a visibilidade do Pai que nós não vemos. Isso aqui vale a Filipe perguntando a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso não basta? Então Jesus diz, Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem me viu, viu o Pai. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Há uma realidade de que o Cristo é essa visibilidade. És adorado por toda santa virtude. É o reconhecimento justamente dessa ação divina. Diante de ti estão os anjos e os arcanjos, os principados e as potestades, os tronos, as dominações e as virtudes. Aqui é considerado que todo mundo angélico, o mundo invisível, também eles estão dentro dessa grande harmonia da criação, voltados ao Pai. Diante de ti, então, estão todo o mundo angélico. Em torno de ti estão os querubins, de muitos olhos. Isso aqui faz referência, nós conhecemos através de Ezequiel, profeta Ezequiel. E os serafins de 6 asas, nós conhecemos através de Isaías, da vocação de Isaías, que continuamente canam hinos e bradam e dizem. Agora vem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esta expressão, esse canto, é tirado de Isaías, da vocação de Isaías, Pleno está o céu e a terra de tua glória. Hosana nos lugares excelsos. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nos lugares excelsos. Essa referência, hosana ao filho de Davi, também faz referência àquela entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. Santo, 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 és verdadeiramente o Senhor nosso Deus. Ele usa essa expressão santo, 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 porque na língua hebraica não existe o superlativo. Existe no grego, existe no latim, mas a língua hebraica não. Quando eles querem dizer uma coisa que é santíssima, como existe no latim, como existe no português, como existe no grego, eles, como não têm o superlativo, eles repetem 3 vezes a palavra. Então, santo, santo, santo significa santíssimo, aquele que excede o santo. Santo, 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 és verdadeiramente o Senhor nosso Deus. Por que ele é santo? Então, aqui vem que nos plasmaste e nos puseste no paraíso de delícias, dizendo que aquele que é totalmente santo é aquele também que formou o ser humano, que deu à humanidade um diferencial, um sentido maior na ordem da criação, quando criou a imagem e semelhança divina.
Então o homem tem essa dimensão divina. Ele não perdeu a imagem, mas em Cristo Jesus ele recuperou a semelhança que havia perdido. Então nos diz que nos plasmaste e nos pusestes no paraíso de delícias, o Éden. E quando transgredimos tua ordem pelo engano da serpente, fazendo referência então a essa história da salvação, esse momento onde a liberdade do homem foi comprometida, né? E aí o homem peca, né? Foi a transgressão da ordem de Deus. Não comerás da árvore do fruto do bem e do mal. E decaímos da vida eterna, porque o ser humano foi criado para a eternidade, ele perdeu a eternidade por uma realidade que o afastou de Deus, né? E fomos expulsos do paraíso de delícias, do Éden. Não nos rejeitastes de modo definitivo. Dentro do plano eterno de Deus, mesmo antes da criação, nós vemos na carta de São Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo, antes que o mundo fosse formado, Deus já havia pensado e nos amado em Cristo. Deus já havia pensado em cada um de nós. Então Deus não nos rejeitou de modo definitivo. Ele já trazia consigo esse plano eterno de salvação. Mas continuamente nos visitastes por meio dos teus santos profetas, mostrando a história da revelação, a história da salvação. E nesses últimos dias apareceste a nós. Olha que fala do Pai. Nos últimos dias, apareceste a nós, que estávamos sentados nas trevas e na sombra da morte, por meio de teu Filho unigênito. Então, o Pai Eterno aparece a nós por mediação do Filho unigênito. Esse Filho é a visibilidade do Pai que nós não vemos, e que se fez homem, se fez um de nós. Então, por meio de teu Filho unigênito, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, ele encarnando-se pelo Espírito Santo. A concepção de Jesus é uma obra divina. O Espírito Santo é a terceira pessoa divina. Não tenhas medo, José, de receber Maria como tua esposa, porque aquilo que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. Então é uma obra divina. É Deus que age em Maria e concebe Jesus. Então ele diz, por meio do teu Filho unigênito, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Senhor, Filho unigênito, nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo. 3 realidades que expressam aquilo que Jesus realiza por nós. Ele encarnando-se pelo Espírito Santo, o agente da encarnação, o Filho de Deus que se faz carne, é o Espírito Santo. E de Nossa Santa Senhora, o reconhecimento de que Maria é esta Santa Senhora, Mãe de Deus, sempre Virgem Maria. Aqui está toda essa expressão da tradição da Igreja Oriental, a tradição da teologia oriental, que a partir daquela realidade, quem é esta que gera o Filho de Deus? Nossa Senhora, Mãe de Deus, sempre Virgem Maria. É uma virgindade perpétua. Ela não perde na concepção, nem no momento do nascimento. E tornado homem, o Filho se fez verdadeiramente homem. Nos indicou os caminhos da salvação, justamente na pregação da Boa Nova do Evangelho. Agraciou-nos com a regeneração do alto por meio da água e do Espírito, fazendo referência de que o batismo nos faz participar dessa regeneração, dessa realidade da vida nova que ele realizou para nós no mistério da cruz, quando ele morreu na cruz, venceu a morte e nos deu a vida. Então, a importância dessa realidade, daquilo que ele é portador. Ele nos dá a regeneração, o novo nascimento, nos faz lembrar Jesus com Nicodemos, que fala é preciso nascer de novo,
né? E ele nasce, regenera do alto, porque é uma regeneração divina, é a realidade divina que age no ser humano por meio da água e do Espírito Santo. Água, o alimento do mundo, Espírito, o elemento divino. A realidade humana de Jesus, a realidade divina de Jesus. As duas realidades se unem para formar uma única realidade, a regeneração. E fez de nós um povo particular a Ele. Então, todos nós compomos esta mesma unidade em Cristo. O mesmo corpo, né? O mesmo povo. Santificou-nos com teu Espírito Santo, porque Ele deu a esse corpo o Espírito Santo para a missão da igreja. Não só para a missão da igreja, mas mesmo no dia da ressurreição, para que essa missão que seria onde a igreja abriria as portas em Pentecostes, que também era conferida no dia da ressurreição por Jesus no Evangelho de João. Porque desde o início a igreja já tinha esta ação divina do Espírito Santo, a terceira pessoa divina, para acompanhar a igreja na missão da história. Ele amou os seus que estavam no mundo. Aqui está a dimensão mais profunda do sentido da ceia e também do mistério da cruz. Deu-se a si mesmo em resgate à morte que reinava sobre nós. Ele morreu para nos dar a vida, para vencer aquela morte que reinava sobre nós, vencendo pela obediência a desobediência dos nossos antigos pais, na qual jazíamos vendidos ao poder do pecado. Nós havíamos sido sequestrados pelo pecado. E Jesus pagou o preço desse resgate e nos deu a liberdade. E tendo descido por meio da cruz ao Hades, ele desceu aos infernos, lembram a carta de Pedro, que Jesus desceu ao Hades para pregar àqueles que estavam lá na mansão dos mortos. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, dizendo que aquele que morreu é também aquele que ressuscitou. É o mesmo, não é outro, trazendo a humanidade redimida, né, na ressurreição. E tendo subido ao céu, sentou-se à tua direita, ó Pai. Novamente volta ao Pai. Tudo aquilo que o Filho realizou em nosso favor. A oração eucarística volta novamente ao Pai, porque é o Pai que se dirige a essa oração. É o Pai que nos faz presente o mistério da Eucaristia que estamos celebrando, que é o seu próprio Filho Jesus. Tendo fixado o dia da retribuição, aquilo que virá, né, no qual aparecerá para julgar o mundo com justiça, então agora o Filho, que virá na glória para julgar vivos e mortos, e dar a cada um segundo o que fizeram. Mas nos deixou esse grande mistério de piedade. Então agora é que se entra na consagração. Depois de contar toda essa história da salvação, tudo isso é que se celebra na Eucaristia. Esse ato da redenção que está ligado a toda a história da salvação desse Deus que se deu por nós na pessoa do Filho, no mistério da cruz. Tudo como plano e desígnio do próprio Pai. Pois quando estava para entregar-se à morte pela vida do mundo, então é antes da cruz, tomou o pão em suas mãos santas, imaculadas e bem-aventuradas. Ele toma o pão, tendo elevado o olhar às alturas do céu. A ti, seu Pai, nosso Deus e Deus de todos. Então Jesus faz essa oração ao Pai. Tendo pronunciado a ação de graças à Eucaristia, a bênção, a santificação, tendo partido o pão, distribuiu a seus santos discípulos e apóstolos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Agora vem as palavras da instituição da Eucaristia. Aquilo que vai acontecer na cruz é antecipado por Jesus. Como nós vimos no início, não há uma separação entre o mistério da cruz e o mistério da Eucaristia. Faz uma realidade de uma unidade só, que por vós e por muitos será prestes a ser partido, fazendo a referência da cruz, e dado em remissão dos pecados. Fazer isto em meu memorial. No caso aqui, a tradição oriental nos mostra o seguinte:
aquele pão que está prestes a ser partido na cruz, que vai ser dado em remissão dos pecados, é esta realidade que está sendo agora distribuído aos discípulos. Do mesmo modo, tomou também o cálice e, depois de ter ceado, tendo vertido nele vinho e água, o mistério da humanidade inserido no mistério do sangue do Cristo. Então, a água significa a humanidade que se perde nessa grandiosidade do sangue do Cristo. Tendo pronunciado a ação de graças, a bênção e a santificação, tendo provado do cálice de novo, deu aos seus santos discípulos e apóstolos, dizendo: tomai e bebei dele todos, isto é meu sangue, o da nova aliança. Novamente as palavras ditas, porque essas palavras são palavras que o próprio Cristo pronuncia quando se celebra a Eucaristia, através do sacerdote que age na pessoa do Cristo, que por vós e por muitos está prestes a ser derramado na cruz. Aquilo que está sendo derramado na cruz é aquilo que eles estão participando, em remissão dos pecados. Fazer isto em meu memorial. Pois toda vez que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais minha morte e confessais minha ressurreição e ascensão até que ele venha. E para terminar, só uma parte que não vai dar para poder fazer toda essa anáfora, diz assim: recordamos, portanto, também nós de sua santa paixão. É uma realidade de que é uma atualização da paixão de Cristo que se celebra na Eucaristia e da ressurreição dos mortos. Esses elementos da morte e ressurreição de Jesus estão presentes na Eucaristia. É isso que é o fundamento e a base fundante da nossa fé, a centralidade da fé, e da ascensão aos céus e do sentar-se à direita de Deus e Pai. E do novo retorno glorioso e tremendo, oferecemos-te a partir de teus dons as coisas que são tuas, de tudo e por tudo e em tudo. Depois ele continua, a parte da oração eucarística. Nos interessa mais essa parte que nós vimos, que é a parte dessa teologia que antecede a toda a história da salvação, até chegar neste momento ápice, o mistério central de toda a história da salvação que está na cruz, na morte e ressurreição de Jesus, e que na Eucaristia os apóstolos participam antecipadamente deste mistério através da ceia pascal, da Eucaristia. É isso que nós participamos também, porque não existe aquela ceia, não existem as outras missas. Existe uma única realidade, porque onde cada vez, em cada igreja, em cada capela que a Eucaristia é celebrada, é o Cristo total que está presente, é o Cristo que se faz presente. Não há uma separação, há uma comunhão e unidade plena, porque esse mistério da cruz continua ativo e vivo toda vez que celebramos esta Eucaristia. E somos inseridos a este corpo, participamos deste corpo, vivemos essa realidade, participamos deste mistério da vida do Cristo, que por meio da sua graça nos deu a vida, e agradecemos ao Pai por tudo que Ele nos ofereceu por meio de seu Filho. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.